E no ano de 206, Arze encontra seu pai que acabara de retornar de uma batalha, já que as disputas de território têm aumentado nesses 3 anos. E Raven foi enviado diversas vezes para proteger as terras, mas felizmente, os ânimos das tropas estavam elevados e Raven estava feliz pela batalha ter sido fácil, por conta da jovem Charlotte que se desenvolveu muito nesse tempo e parecia um cometa no campo de batalha, e se tornou temida como a maga mais forte, recebeu o título de Princesa das Chamas de Lovent, e graças a ela, o grupo de magos agora era o orgulho da casa Lovent, junto à infantaria de Raven. E Ars nunca imaginou que a adição de um grande talento pudesse mudar tanto as coisas, e além disso, agora Ars possuía um irmão e irmã mais novos que se chamavam Krietz e Rain, e Ars esperava que eles sejam cruciais para o futuro da família Lovent, mas Rietz vai até Ars o avisar sobre uma nova família de caçadores que tinha se mudado para a floresta de Lamberg, e 2 dos irmãos eram altos e fortes e pareciam ser talentosos. E já vai deixando aquela inscrição, senão você vai ficar sem seu queijo de estimação, e não esquece de curtir e comentar bastante para receber o próximo episódio do nosso pequeno estrategista. Mas agora bora pro anime. E mais tarde, Ars e Rietz decidem visitar a família de caçadores, mas Charlotte se oferece para ir como sua guarda e reclama que o cavalo era muito lento, mas Rietz diz que isso era culpa dela, que não sabia montar e estava sendo um peso, mas ela responde que isso era mentira, afinal ela e Ars juntos não davam o peso de um adulto. E os dois começam uma pequena discussão sobre quem poderia proteger melhor o mestre Ars, mas eles são interrompidos por um animal correndo, mas uma flecha o atinge e os 2 irmãos caçadores aparecem e pedem desculpa por não ter os visto, mas então Ars usa sua habilidade e descobre que eles eram os irmãos que estavam falando e tinham bons números de proeza, que seriam 67 e 65, e enquanto as suas aptidões, Gatos tinha potencial a infantaria e Marcos em arquearia, e Ars diz que tinha um pedido para fazer a eles, que o levam para casa onde servem um banquete com a carne que tinham acabado de caçar, e era deliciosa apesar desse animal ser rápido, e o pai dos rapazes perguntam qual era o assunto que o filho do Senhor das Terras queria tratar com eles, e Ars vai direto ao assunto, já que gostaria que Gatos e Marcos se tornassem soldados da família, deixando eles empolgados porque esse sempre foi o sonho dos rapazes, e o pai deles diz que Ars era muito mais maduro que seu outro filho, Rosel, mesmo não tendo muita diferença de idade, e Ars pergunta sobre esse outro filho, e o homem diz que ele não se comparava a seus irmãos em termos de habilidade, e Ars pergunta onde ele estaria, e Charlotte pergunta se seria aquele que carregava o pão, e o pai do menino pede que ele ao menos cumprimente o filho do senhor do território, mas o menino parecia muito tímido, mas quando Ars usa sua habilidade nele, ele descobre que o garoto possuía liderança 35 de 88, inventividade 45 de 109, diplomacia 32 de 95, além de infantaria e cavalaria rank D, magia C, e ser um construtor e ferreiro rank A, e como naval era de rank C, e aéreo A, mas como estrategista ele tinha rank S, deixando Ars impressionado. Ele até o compara com Kuroda Kanbei, um estrategista lendário, e duvidava que iria encontrar um estrategista que se comparasse a esse garoto, e enquanto estava em frenesi, Ars dizia que também queria o garoto como seu servo, deixando todos surpresos, enquanto o pai dele dizia que não deveria, já que o menino apenas o causaria problemas, e Ars responde que isso jamais aconteceria e pergunta se Russell gostaria de se juntar a eles, porque acreditava que ele era muito talentoso, mas os olhos de Russell começam a lacrimejar enquanto ele perguntava se isso significava que ele tinha que lutar, e com uma visão distorcida ele imagina os 3 dizendo que se o levarem ele seria deles e poderiam o usar até virar pó, então o menino começa a chorar e nega sua oferta porque com certeza iria perder a vida, então se tranca no quarto, o que não surpreende Rietz, que sentia que já tinha visto uma rejeição assim antes, e o pai do garoto pede desculpas porque seria improvável que ele aceite sua proposta, já que era bastante frágil e tímido, ao contrário de seus irmãos, e tinha ficado retraído depois de sua mãe ter falecido há 2 anos, e na sua idade o filho de um caçador já devia estar cortando lenha e treinando com um arco, e mesmo assim ele lutaria apenas para sobreviver, então apenas causaria problemas para eles, mas Ars
diz que os talentos de Russell não eram para ser de um soldado, assim como seus irmãos, e na verdade seriam talentos mentais de um estrategista. Ele acreditava que sua inteligência seria vital para eles e decide falar com o menino, que estava lendo um livro, mas fica com medo quando Ars entra no quarto, mas Ars pede desculpas por ter o assustado e pelo que tinha dito e pergunta se ele gostava de livros, e o menino confirma, apesar deste ser o único livro que eles tinham e sua mãe o lia para ele o tempo todo. E ele admite que era horrível em tudo, mas quando estava lendo, ele esquecia todas as coisas ruins ao seu redor. Então Ars pergunta se ele gostaria de visitar a biblioteca de sua casa, que tinha muitos livros e poderia levar quantos quisesse, mas o menino nega, porque assim que pegar os livros, ele iria forçá-lo a fazer o que quisesse, mas Ars nega, porque apenas achou que ele poderia gostar, já que adorava livros. Então o menino decide aceitar, mas apenas se seus irmãos forem juntos. E ao chegar na casa, eles ficam maravilhados com o tamanho daquele lugar, e Ars pede que Charlotte, a chefe dos magos, mostre o quartel aos irmãos, que acham incrível ela ser a comandante e deixam o menino sozinho, mas Ars o leva até a biblioteca, deixando Russell maravilhado e pede que Eds cuide dele enquanto fazia sua lição. Mas Ars acaba adormecendo e corre até a biblioteca na esperança deles ainda não terem ido embora. E ao entrar, ele se depara com Rietz, que diz que o menino tinha lido uma quantidade enorme de livros e acabou adormecendo, e admite que estava surpreso por ele aprender de imediato as palavras que não conhecia e era capaz de raciocinar para aprofundar sua compreensão. E quando Ars usa sua habilidade nele, ele fica impressionado por sua inventibilidade estar disparando, e agora estava no nível 56 em poucas horas. E os irmãos do garoto o chamam para irem e se deparam com ele dormindo e com um sorriso perguntam como ele poderia achar graça nisso, já que nem sabia ler, o que chama a atenção de Ars. E eles explicam que apenas a mãe deles sabia ler, já que como caçadores, eles não precisavam disso. E quando o menino acorda, Ars pergunta como ele tinha aprendido a ler. E Russell conta que se lembrou de sua mãe lendo para ele quando era pequeno e tentou combinar o que ela dizia com as palavras da página e eventualmente conseguiu ler, deixando seus irmãos impressionados, porque ele tinha apenas 3 anos naquela época, mas Russell diz que se lembrava da maior parte dos acontecimentos desde seu nascimento, o que era impressionante. E Ars pensa que não poderia deixar um talento como o dele ser desperdiçado, e mais tarde ele se pergunta como mostrar à família do garoto que seus talentos eram reais. Então Riet sugere que se ele mostrasse a eles que tinham outra maneira de caçar sem o arco, talvez ele consiga mais confiança. Então Ars encontra os 3 irmãos e diz que sabia que o arco era o principal método de caça deles, mas a caça com armadilha também era popular em outros continentes. E Russell diz que já tinha lido sobre isso, e seu irmão diz que o problema era que esses animais eram rápidos e inteligentes e o arco era a melhor maneira, mas Ars diz que a força e resistência não eram as únicas armas de alguém, e a arma de Russell seria seu cérebro, e se usá-lo para criar uma armadilha, ele tinha certeza que seu pai iria reconhecê-lo. Mas Russell ainda estava inseguro, então seus irmãos tentam encorajá-lo, já que iriam fazer tudo o que pudessem para ajudá-lo, afinal queriam que ele surpreenda a todos. E graças a isso, Russell decide tentar, e seu pai se pergunta o que era esse negócio enorme, e os irmãos pedem que ele olhe dentro, deixando o homem surpreso porque estava cheio de animais. E eles perguntam se ele não achava que essa armadilha que Russell criou não era incrível, e o menino explica que pensou nisso há um tempo, e caso seus irmãos realizem o sonho de se tornarem soldados, o seu pai teria que caçar sozinho, e leu em um livro que essas criaturas tinham a tendência a atacarem coisas amarelas, então usou uma tinta para atraí-los, mas isso não era tudo, já que ele leu em outro livro que os bebês e mães que amamentavam não gostavam de ervas, e por isso ele as pendurou do lado de fora para mantê-los afastados, mas caso os bebês acabem entrando na armadilha, eles poderiam sair pelas pequenas aberturas que tinha criado, e fez isso porque pensou que seu pai iria preferir manter o equilíbrio da natureza
natureza, já que apesar deles reproduzirem rápido, eles poderiam parar de nascer nesta área se focassem os jovens. E os irmãos perguntam se o pai não achou que Russell era incrível por fazer uma armadilha tão brilhante, ele tinha que admitir o seu talento. Mas o pai pergunta se os dois irmãos partiriam no dia seguinte e eles confirmam. E ele pede que eles levem Russell junto, já que o menino devia sair de casa. E pede pra Ars cuidar de Russell e os irmãos perguntam o motivo dele estar fazendo isso. Mas o homem apenas implora que eles façam isso e dá as costas pra eles, deixando Russell triste. Enquanto dizia que sabia que o pai o odiava e Ars pergunta pra onde ele estava indo. E o menino responde que ele tinha mandado ele sair de casa, então não podia ficar com ele, por isso ficaria com Ars de agora em diante. Mas Ars nega e manda ele retornar pra casa, porque tinha certeza que seu pai tinha os seus motivos. E naquela noite, Russell pensava sobre sua mãe, que começou a ficar doente depois de seu nascimento. E com certeza seu pai o odiava porque ele era a razão pela qual a mamãe tinha falecido, e todos deviam pensar isso. E por esse motivo tinha se trancado no quarto no aniversário de seu falecimento. E além de ter sido o motivo de seu falecimento, ele nem conseguia ajudar sua família. E se for assim, ele preferia nem ter nascido. Mas Russell escuta seu pai e irmãos no telhado, preocupados para não acordarem o garoto. E seus irmãos agradeciam o pai por ter os criado e prometem o deixar orgulhoso, mas o homem pede que eles digam isso à mãe que os deu à luz. E eles perguntam por que ele tinha falado daquele jeito com Russell, já que aquela armadilha era incrível e ele trabalhou duro para ajudá-lo. E o pai responde que sabia disso, mas o garoto devia odiá-lo por não conseguir ver seu talento e, na verdade, estava tão focado no que ele não podia fazer que acabou sendo muito duro com ele, o que o tornou um fracasso como pai, e por isso queria que Russell passe o resto da vida em um lugar onde seu talento possa brilhar, porque ele era gentil, assim como a sua mãe era, e ficou mais preocupado com ele do que com os próprios talentos, e a única maneira de fazê-lo ir embora seria fazendo ele o odiar e ficar ressentido, e apenas dessa forma poderia reverter o que tinha causado a ele. Enquanto chorava, ele pedia a seus filhos que apoiem o irmão como ele não tinha conseguido, afinal ele era seu filho precioso, assim como os dois. E no dia seguinte, Charles vem acompanhá-los e o homem pede que ele cuide bem de seus meninos que estavam prontos, mas Russell diz que também iria, deixando todos surpresos. Enquanto ele passava direto pelo pai sem falar nada, e Ars diz que se ele for, iria passar um tempo sem vê-lo, e o garoto diz que estava tudo bem, então seu pai vai cortar lenha. Mas o menino diz que jamais poderia odiá-lo, deixando o pai surpreso, enquanto ele continuava falando que era fraco e péssimo como caçador e não poderia ser útil em casa, mas iria para casa de Ars para estudar e aprender várias coisas novas para ser útil para a vila, e se esforçaria para fazer armadilhas melhores, e pergunta se quando esse momento chegasse eles poderiam morar juntos novamente. E enquanto chorava, o pai dizia que sim, e iria estar o esperando e poderia retornar sempre que se sentisse sozinho. E seus irmãos agradecem Ars por permitir que Russell fosse com eles, e Ars responde que pra ele tanto fazia se ele iria ser seu servo ou não, e era verdade que ele tinha um talento incrível, mas ele realmente adoraria tê-lo com ele. Mas deixando tudo isso de lado, ele era importante pra Ars como seu povo, e ver o vínculo dos dois restaurado o deixava verdadeiramente feliz, e agora Ars estava contando com todos eles. Finalizando assim mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui. Não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!